quarta semana de língua portuguesa, PET 6. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o gênero textual entrevista. Então, entrevista é um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões da pessoa entrevistada. Nós vemos muito isso em jornais, na televisão ou em alguma reportagem de jornais impressos, na internet. Então, nós temos aqui uma entrevista, tá? Leia a entrevista abaixo com a ajuda de um adulto de sua família. Nós temos uma entrevista onde fala sobre crianças pré-históricas, tá? Uma entrevista muito bacana. Vamos lá. Nia e Al são irmãos com uma rotina diferente. No lugar da escola, aprendem com os mais velhos. Entre as atividades do dia, caçam, capturam peixes e trabalham com couro. Parece estranho. É que Nia e Al vivem há 10 mil anos. Eles fazem parte do romance infanto-juvenil Meninos da Planície, sexto livro do paleontólogo Castor Cartelli. O enredo mistura passado, presente e pesquisa para mostrar a vida na pré-história. Nesta entrevista, Castor explica como conseguiu contar uma história que envolve o trabalho de paleontólogos e arqueólogos para conquistar jovens leitores. Então, abaixo ele está fazendo, a pessoa que foi entrevistar faz as perguntas e ele responde. Então, esta parte que está mais escura é a pergunta de quem está entrevistando Castor. E aqui ele responde. Então, vamos lá. Crianças como Nia e Al não iam para a escola. Que tipo de conhecimento era necessário há 10 mil anos? Ele responde. No livro, um senhor cuidava deles e ensinava diversas coisas como curar o couro, produzir adornos, fazer fogo. Os meninos iam à caça e as meninas pegar pequi. Essa era a escola deles, aprender com os mais velhos. O entrevistador. Como era a casa de uma criança de 10 mil anos atrás? E a família? Castor. Parece que todos viviam em comunidade. Criavam abrigos na entrada de grutas ou paredões. Construíam um teto meio primitivo, mas dava para quebrar o galho. Eram espécies de pequenas aldeias. A vida era mais curta naquela época? Ah, sim. Existem inúmeros registros de cárie e falta de dentes. Uma pessoa de 40 anos de idade era muito velho para os padrões daquela época. Quais eram os principais perigos? Primeiro, eram as doenças, os acidentes e problemas com infecções e feridas. Os animais representavam um perigo menor. Eles sabiam como se defender. Aquelas pessoas só enfrentariam animais de que podiam se proteger com a tecnologia que tinham, afinal, eles não eram burras. Os personagens pré-históricos do livro conversam entre si. Como era a comunicação entre os humanos naquela época? Provavelmente a linguagem humana surgiu em 1 milhão de anos atrás. Eram sons limitados e menos diferenciados. Pelos esqueletos de 10 mil anos, podemos dizer tranquilamente que os humanos daquela época tinham uma linguagem próxima da nossa. Ela não tinha o refinamento que temos hoje, mas servia para a comunicação. Qual é a semelhança entre estudar o passado e contar histórias? A arqueologia se dedica ao estudo do passado da humanidade e a paleontologia analisa outras espécies.
animais, vegetais e minerais, de tempos remotos. Eu quis fazer uma mistura desses dois campos para crianças. Para isso, criei um arqueólogo e um amigo que o visita no laboratório. Este homem está estudando demais e de vez em quando ele dorme e tem sonhos com o passado. O pesquisador estuda dados concretos. No livro, eu procurei uma narrativa ágil e imaginativa. O arqueólogo pensa até dormir, sonha e eu conto esses sonhos na história. Por exemplo, eu menciono alguns colares de dentes no livro, mas como os dentinhos eram furados, ele sonha que um dos personagens usou uma ferramenta feita com cristal de rocha. Nos sonhos, os meninos da planície, Nia e Aur, são irmãos. Com ele, sabe sobre o parentesco? O pesquisador enviou para o laboratório e pelo DNA sabe que eram parentes. Então, após ler essa entrevista, você irá responder: a entrevista que você acabou de ler ou ouvir possui todas as características que esse gênero geralmente possui? Marque as características que você encontrou nesta entrevista. Então, nessa entrevista tem manchete ou título, apresentação do entrevistado ou do assunto em questão, perguntas e respostas. Marque todas que você acha correta. Agora é a sua vez, vamos à produção do texto, tá? Na semana 1 deste PET, no volume 6, você estudou sobre o e-mail, né? Você até construiu todo esse e-mail. Você viu que hoje em dia, com os meios digitais de comunicação, as cartas pessoais manuscritas estão sendo substituídas pelos e-mails, mensagens de telefone celular e redes sociais. Você já escreveu ou conhece alguém que escreveu alguma carta pessoal manuscrita e enviou pelos correios? Já recebeu cartas manuscritas? Vamos utilizar este assunto para planejar e executar uma entrevista em família. Vamos lá, é hora de produção de texto. Você vai convidar uma pessoa mais velha da sua família para dar uma entrevista e contar suas experiências com trocas de cartas pelos correios. Pense nas perguntas que você fará para descobrir os motivos e as situações que levaram a pessoa a escrever cartas, saber para quem esta carta costumava escrever e de quem recebia cartas, saber sobre a emoção de receber e enviar cartas, tá? Então, primeiro você irá pensar em todas as perguntas que você tem que descobrir sobre essas coisas. B, você vai registrar as perguntas que irá fazer no espaço abaixo. Então, você irá pensar nas perguntas, tá? Lembrando que você tem que descobrir os motivos porque essa pessoa recebeu uma carta, porque ela escreveu essa carta, porque ela costumava escrever cartas, tá? O que ela sentia quando recebia essas cartas. Então, você irá fazer algumas perguntas e escrever abaixo. Depois de elaborar as perguntas que serão feitas, você irá fazer as perguntas para a pessoa entrevistada. Se quiser, se for possível, claro, você pode pedir autorização ao entrevistado para gravar ou filmar a entrevista. Muito bacana se você fizer isso, você fazer a entrevista perguntando tudo e filmar e enviar para a sua professora. Tá? Dica: não se esqueça de respeitar a vez de falar e utilizar tratamento adequado ao se dirigir ao entrevistado, você, o senhor ou a senhora, tá? Sempre com muita educação. D, durante a entrevista, faça uma pergunta por vez e ouça o entrevistado com atenção, sem interrupções. Então, quando você fez a pergunta e quando a pessoa estiver lhe respondendo, espere, deixe ela falar. Só quando ela terminar que você faça outra pergunta, converse, tá bom? Faça outras perguntas a partir das respostas
para incentivar o entrevistado a falar mais sobre o assunto. Fale em tom de voz e ritmo que todos possam ouvir e entender. Sim, fale num tom de voz adequado, não precisa gritar, mas também não precisa falar muito baixo. Peça ao entrevistado que repita algumas informações que você não entendeu ou que tenha curiosidade de saber mais. Peça mais explicações sempre que tiver dúvidas. Use um registro mais formal, pois você estará falando com uma pessoa mais velha e em uma situação na qual o objetivo é obter informações claras e precisas, diferentes de uma conversa informal com os amigos. Dica: após a entrevista, não deixe de agradecer a disponibilidade do convidado em atender seu convite e de comentar o quanto as informações foram interessantes. Se o entrevistado tiver autorizado e for possível, que tal enviar o vídeo ou o áudio da sua entrevista para seu professor ou sua professora presencial? Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Até a próxima!